Bom, olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a questão da escravidão no Brasil, ou seja, os escravizados, a libertação dos escravizados. Bom, iniciou este vídeo de hoje falando sobre a escravidão, que ela marcou profundamente, né, a história do Brasil, sendo assim a base da economia e das relações sociais por mais de 3 séculos de escravidão. Então, milhões de africanos foram trazidos à força, né, e submetidos a condições desumanas e privados de sua liberdade e dignidade. A abolição da escravidão ela foi um processo gradual, né, impulsionado tanto por pressões externas quanto por pressões internas também, né? Então, incluindo aí a luta incansável dos próprios escravizados, né, movimentos abolicionistas e mudanças políticos e sociais. Entre, né, as leis que pavimentaram, né, esse caminho, vamos destacar aqui nessa videoaula a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas, a Lei do Ventre Livre, né, que vai declarar livres os filhos de mulheres escravizadas, e a Lei, né, dos Sexagenários, que libertava os escravizados mais velhos, né, a partir ali dos 65 anos. Então, esse processo ele vai culminar, ou culminou, com a assinatura da Lei Áurea em 1888, abolindo, então, oficialmente, né, a escravidão no Brasil. Essa videoaula de hoje é para só lembrar e não deixar esquecer, né, do que pessoas andam falando aí na internet, né, dizendo que a escravidão, o fim da escravidão foi um prejuízo para os senhores, né, de engenho, os senhores donos de terras, né. Então, esta pessoa, com certeza, ela fugiu da escola ou se sabe, né, não faz, né, as palavras verdadeiras do que aconteceu, ou seja, alguém que queria que continuasse ainda, né, a escravidão. Então, mas eu vou entrar aqui no mérito aqui com esse cara aí, então. Então, entender essa trajetória não é apenas revisitar o passado, né, mas a gente refletir sobre as marcas deixadas pela escravidão em nossa sociedade e reconhecer a importância da luta, né, por igualdade e justiça que ainda persiste em nosso Brasil, né? Então, assim, vamos ver, né, de uma forma bem sucinta a libertação dos escravizados, né, e o caminho da abolição. Então, a abolição da escravidão no Brasil ela foi um processo longo e cheio de desafios, todo mundo sabe disso, mas nem todos sabem ou se sabem, né, não querem saber. Então, durante séculos, o trabalho de escravizados foi a base da economia do país, né, milhões de africanos trazidos à força, submetidos às condições desumanas. Então, a luta foi marcada aí por movimentos sociais que aos poucos minaram esse sistema cruel. Então, a gente vai entender de uma forma didática o passo para a libertação. Então, primeiro, a lei para acabar com o tráfico de escravizados, né, de 31 a 1850, né, foi a primeira tentativa de acabar com o tráfico de pessoas escravizadas, né, a lei de 1831 que proibia a entrada de novos africanos escravizados no Brasil. Mas essa lei ela não foi cumprida, sendo chamada de Lei para Inglês Ver, porque era mais uma resposta às pressões da Inglaterra, ou seja, do que uma medida real, apenas para dizer, olha, nós estamos tomando providências, e não funcionou. Então, já em 1850, né, a Lei Eusébio de Queiroz ela foi criada realmente para acabar com o tráfico. Então, essa lei mais rigorosa, ela proibiu de vez a entrada de pessoas escravizadas vindo da África, o que foi um grande passo. Então, sem o tráfico, os proprietários, né, que no vídeo aí, o rapaz chorou muito lá, começaram a depender apenas dos filhos das pessoas já escravizadas. Aí vai surgir em 1871 a Lei do Ventre Livre, né? O que significava isso? A partir da segunda metade do século XIX, o movimento abolicionista ganhou muita força, né? Com jornais, debates e a pressão de escravizados fugidos e quilombos. Então, a Lei do Ventre Livre, meu querido querida aluna, aprovada em 1871, ela vai determinar ou determinava que todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, 1871, seriam então considerados livres. No entanto, essa liberdade, vale lembrar aqui, era limitada até os 21 anos, ou seja, essas crianças ainda ficavam sob o controle dos proprietários de suas mãos, o que na prática mantinha aí delas em condições, muitas delas, né, em condições semelhantes à escravidão. Aí chegamos então à Lei dos Sexagenários, 1885, 3 anos antes ali da abolição. Então, ela dizia que as pessoas escravizadas com mais de 60 anos, eu falei no início 65, né, 60 anos, estavam livres, ou seja, você com um escravo já idoso não vai ter aquela produção como queriam os senhores de engenho, né, os senhores das grandes fazendas de café.
e também açúcar. Bom, apesar de parecer um avanço, essa lei tinha muitos problemas. Acompanhe comigo aqui. A maioria das pessoas escravizadas não chegavam aos 60 anos, devido aqui às péssimas condições de vida e trabalho. Somente hoje, né, no século XXI, que as pessoas no Brasil chegam a 75 anos, ou seja, olha só, é uma sacanagem, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas não chegavam a 60 anos, então elas só poderiam ser livres a partir dos 60, né? A maioria não chegava. Somente hoje, a maioria das pessoas chegam aí, um percentual chega a 75 anos de idade, tá? Então, essas péssimas condições de vida e trabalho, além disso, os filhos libertos frequentemente não tinham meios para sobreviver, já que não recebiam nenhuma compensação ou apoio do governo, ou seja, ficava preso ali ao senhor do engenho. Então chega a Lei Áurea em 1888, acompanha aí o raciocínio. Então, finalmente, no dia 13 de maio de 88, foi assinada, né, pela Princesa Isabel a Lei Áurea que vai extinguir, né, de vez a escravidão no Brasil. Então, essa foi uma conquista histórica, resultado de anos de luta de escravizados, abolicionistas e movimentos sociais. E o Brasil foi o último país das Américas a abolir, né, a escravidão. Um atraso que a gente percebe a resistência, né, das elites, que o rapaz lá, né, quis defender no vídeo dele lá, né, que as elites foram prejudicadas, quer dizer, os escravizados trabalham mais de 3 séculos, não tem nenhuma reparação até hoje, 2025, é uma luta para ser reconhecido, para ser reparado, e o cara defendendo aí os barões do café, da cana-do-açúcar, enfim, da exploração das minas, enfim, né, o cara defendia então os senhores, os barões, né, do café, e que os escravizados, né, fossem então jogados às traças, como foi após 1888. Então, assim, a importância da abolição, né, ela foi um marco, mas não solucionou, né, as desigualdades, ou seja, as pessoas libertas não receberam terra, não receberam educação ou condições para recomeçar suas vidas, ou seja, elas foram lançadas à pobreza, enquanto o racismo e a exclusão social continuaram. Então, entender, né, esse processo ajuda, né, a perceber o passado, né, do Brasil, ou seja, o passado escravista que ainda influencia o Brasil até hoje. Então, essa luta pela igualdade racial e pela justiça, ela é nada mais do que um reflexo desse legado, né, mostrando que a liberdade formal não basta, ou seja, é preciso garantir direitos e oportunidades para todos, né? E para as pessoas que querem entender um pouquinho mais, conhecer, né, é bom dar uma lida, né, na primeira tentativa de proibir o tráfico, que não foi cumprida em 1831, né, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, 1871, a Lei do Ventre Livre, 1885, a Lei dos Sexagenários e, finalmente, 1888, né, a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Então, a libertação dos escravizados, ela foi um processo essencial, né? Quem já estuda história, quem gosta das aulas de história, quem se interessa pelo assunto, né, sabe como se deu esse processo, né? Então, não se deixe ser levado por vozes de pessoas, né, que defendem uma elite a qual ele não pertence. É incrível isso, mas acontece, tá? Então, a construção de uma sociedade justa, ainda há muito o que fazer, todos nós sabemos disso, ninguém aqui é inocente, né, para combater as desigualdades herdadas desse sistema escravista no Brasil, que perdurou aí por mais de 3 séculos, tá bom? Então é isso, hoje eu falei um pouco sobre a história, né, da escravização no Brasil, dos escravizados no Brasil, as várias leis que tentaram, né, ser colocada para coibir, né, como o tráfico de escravizados em 1831, que era uma lei para inglês ver, e a de 850 com o Eusébio de Queiroz, que finalmente acabou com o tráfico no Brasil, e seguido de outras leis, mas que permaneceram ainda sendo os africanos sendo escravizados aqui no Brasil. É isso, se você gostou desta videoaula de história, onde eu expus aqui com uma forma bem simples e didática sobre a escravização no Brasil, recompense com um joinha aí, tudo bem? Sou o professor Oswaldo, fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau!